Hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre treinamento. Geralmente a gente lá no canal do Treino Pelo Mundo, a gente abre a caixa de perguntas e muitas perguntas dos nossos seguidores vêm para a gente e eu acho importante a gente selecionar aqui algumas perguntas, as que dentro dessa semana a gente achou bem relevantes para trazer informação para vocês, porque tem muito mané fazendo coisa errada tanto fora da academia como dentro das academias. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui numa forma didática e simples para poder esclarecer essas dúvidas para vocês, beleza? Então roda a vinheta aí, diretor, e vem comigo. Seus febrão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Poggio e esse é o canal do Treino Pelo Mundo. Não se esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike, se inscrevam no canal e deixem ativado o sininho para que vocês recebam todas as nossas informações. Lembrando que esse é o programa Não Seja Mais um Iludido e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores. Eu selecionei algumas perguntas e eu vou tentar exemplificar e responder da melhor forma possível. Então vamos lá. Esse primeiro maromba: treinava pesado na academia, treinar em casa vai adiantar? Olha, eu vou ser bem honesto. Eu acredito que o treino em casa ou os treinos online, eles foram feitos para complementar os treinos feitos na academia. Tá? Existe um grande fator limitante dos materiais, então isso é uma coisa que só a própria academia vai poder trazer para vocês de uma forma bem diversificada. A gente tem a questão também das limitações de movimento. Muitas vezes em casa não é possível fazer todos os movimentos que a academia te proporciona nos aparelhos e em todas as angulações. Tem a questão também das intensidades, que está muito relacionada com a questão dos materiais, e isso pesa muito quando a gente vai falar sobre resultado, que é a sobrecarga de treino, que é um dos princípios do treinamento. Mas fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada. Então eu acredito que sim, o treino em casa ele é possível ter resultado. Porém, a médio e longo prazo, a gente sabe que muita gente, principalmente as pessoas que treinavam muito pesada, foram muito prejudicadas, porque quem já não fazia nada e com essa pandemia, acabou que o corpo continuou da mesma forma. Agora, quem estava numa condição muito boa, perdeu muita condição, perdeu muita massa muscular. E então eu acredito que fazer algo, o feito é melhor do que o perfeito, mas acredito eu que seja mais um complemento de treino do que uma substituição, beleza? Vamos lá para a segunda pergunta aqui do artista. Tem como hipertrofiar treinando em casa? Seguinte, eu vou falar sobre 3 coisas importantes. Quando a gente fala de hipertrofia, tem uma série de coisas que estão envolvidas, tá, na hipertrofia muscular. Eu vou falar 3 coisas que eu acho fundamental e que são bem básicas para que você possa entender. Primeiro, fadiga muscular. Segundo, sobrecarga. E terceiro, alimentação. Desses 3, praticamente a única coisa que você talvez consiga fazer com maior propriedade e mais assertivo em casa é a alimentação. Se a gente for falar de treinamento em casa, a gente sabe que tem dificuldades de se chegar à fadiga, principalmente para quem não tem materiais. E a gente sabe também que a sobrecarga às vezes acaba caindo. Por mais que você faça o exercício de forma lenta, de forma bem consciente, né, no sentido de mecânica, executando o exercício da forma correta, aplicando as forças nos ângulos corretos, a gente sabe que isso é extremamente difícil fazer em casa por todas essas limitações que eu até respondi na pergunta anterior. Então acho que a primeira coisa quando a gente for falar de hipertrofia, falando em treino em casa, é tentar investir, se você conseguir, em materiais para que isso possa te auxiliar, que vai consequentemente trazer um pouco mais de resultado. Porém, nada vai se comparar com a facilidade e a oportunidade que a gente tem nos equipamentos de trabalhar diversas intensidades, que é um dos fatores fundamentais para que a hipertrofia muscular ocorra, tá bom? Terceira pergunta aqui, ó, bem legal, vamos ver.
Não consigo treinar todos os dias. Posso treinar pernas e braços no mesmo dia? Pode, tá? Principalmente se esse treino tiver intervalos entre eles. Então, se for, por exemplo, um treino de segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, ou sábado, ou terça e quinta somente, uma boa estratégia é fazer os treinos globais, ou seja, treinos que englobem braço e perna. Inclusive, para quem não treina muitos dias e consegue separar os intervalos, eu considero uma das melhores estratégias, porque a gente tenta aliar aí o tempo de estímulo e recuperação e a pessoa acaba estimulando mais vezes por semana aquelas partes do corpo. Então eu acredito que seja uma boa estratégia fazer desse jeito. Caso ocorra dos treinos serem consecutivos, aí eu sugiro que haja uma divisão entre os grupamentos, por mais que a gente saiba que os grupos musculares, o aparelho locomotor, ele funciona em acionamento em alça. Então lembra, é impossível isolar os músculos, mas fazendo uma boa divisão é possível buscar aí um tempo entre estímulo e recuperação para que possa te trazer melhores resultados, beleza? Vamos para a quarta lá. Sempre precisa ter dor muscular no dia seguinte? Definitivamente não. Dor não significa eficiência de treino. De duas uma, na verdade. Ou o treino está sendo extremamente eficiente sempre, ou você está fazendo alguma coisa de errado e sequer está capaz de fazer aquilo que você está fazendo. É natural que ocorram dores de efeito tardio após os treinos, principalmente nas mudanças de treino por conta de recrutamento muscular, variação de angulação de força. Porém, à medida que você vai avançando o treinamento e vai se tornando um indivíduo intermediário avançado, é normal que essas dores sejam mais brandas, menores. Então, se isso está ocorrendo com muita frequência e com uma dor aguda ali, com uma intensidade muito alta de dor, alguma coisa está errado, tá? Então, dor de efeito tardio sempre não significa eficiência de treino, tá bom? Vamos lá para a última pergunta, não, antepenúltima pergunta, quinta pergunta aqui do nosso seguidor. Como dividir um treino ABC em casa? Olha, ABC em casa ou na academia, se forem dias seguidos, uma boa divisão que eu gosto particularmente é trabalhar agonistas com sinergistas. O que significa isso? O músculo motor primário com os músculos que também auxiliam no movimento em algum momento. Então vou dar um exemplo, treino A, peito, ombro e tríceps. Treino B, costas, posterior de ombro e bíceps. E o treino C com perna, porque daí é um dia que você vai conseguir descansar os outros grupamentos, vai poder dar uma ênfase na perna e consequentemente nos dias seguintes a mesma coisa. A perna vai descansar e você vai alternando estímulo e recuperação. Eu gosto bastante dessa divisão. Caso haja um dia de descanso, um exemplo, segunda e terça e quinta, ou terça, quarta e sexta, uma outra divisão que eu costumo utilizar bastante é dividir o treino A em B, em membro superior ou inferior, e deixar um treino C depois do descanso como um treino geral. Assim eu consigo estimular os grupos musculares 2 vezes na semana e ainda coloco um descanso entre os 2 treinos. Eu acho uma boa divisão também, é uma outra opção. Beleza? Uma outra pergunta aqui que eu selecionei que é muito importante e é importante que você preste bem atenção para que você não seja um iludido, é essa daqui, ó, desse artista aqui, ó. Aqueles agachamentos com saltos podem prejudicar quem tem problemas no joelho? Agora fica ligado. Sim, eles podem prejudicar quem tem problema no joelho, certo? E eles podem inclusive agravar quem já tem problema. O salto parece uma coisa inofensiva, mas não é. Lá no nosso Instagram eu já fiz alguns posts falando sobre sobrecarga de trabalho em alguns exercícios. Existem já alguns estudos que falam especificamente dos saltos e principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo simples de uma atividade que vocês acham que é inofensiva, que é pular corda. Pular corda, só para que vocês tenham uma ideia, gera 3 vezes o peso corporal a cada batida no solo. Em fadiga, essa força de reação do solo no aparelho locomotor pode chegar a 3,5 vezes do seu peso corporal.
Então esses saltos, eles são sim prejudiciais. Eu não estou dizendo que não devem ser feitos, mas a gente precisa perguntar para quem que é. Qual é o objetivo? Essa pessoa está preparada para fazer isso? Porque muitas vezes a gente acha que a atividade é inofensiva, mas ela não é, tá? Então a resposta é sim, pode prejudicar, como pode agravar quem já tem problema. Agora o ponto também principal é, se você estiver preparado, assim como um recém-nascido ou um bebezinho lá, ele começa a engatinhar para depois aprender a andar, atividade física é a mesma coisa. Se você estiver preparado para receber aquela sobrecarga, é possível fazer. Mas é importante vocês saberem que não é uma atividade inofensiva, beleza? E última pergunta, que também é uma dúvida muito grande entre os praticantes de atividade física, principalmente nas academias, tá aqui. Abdominal todo dia tem problema? Sim! O abdominal é uma musculatura como qualquer outra, e assim como os outros grupamentos musculares precisam de descanso, o abdominal também. Como eu falei, o acionamento em alças é um princípio do aparelho locomotor, então é impossível isolar os músculos. Quando, por exemplo, eu estou realizando uma flexão, por mais que os músculos oblíquos não sejam um motor primário, eles também estão realizando trabalho. Quando eu faço uma rotação, por mais que o meu reto abdominal não seja um motor primário, eu também estou utilizando ele. Então eu costumo fazer uma divisão geralmente entre ações motoras. Eu costumo às vezes usar movimentos de flexão do tronco ou flexão do quadril num dia e flexões laterais ou rotações no outro, e depois descansa. Ou flexões frontais num dia do tronco ou flexão do quadril, descansa, no outro dia rotações, descansa e assim por diante. O mais importante é que vocês saibam que fazer esse descanso é imprescindível para se ter um bom resultado também nos grupamentos abdominais, que são grupamentos como qualquer outro grupo muscular do corpo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Quando a gente abrir a caixa de perguntas lá no nosso Instagram, coloquem suas perguntas, que sempre que possível a gente estará aqui tirando as suas dúvidas para que você não seja mais um iludido. Treino pelo mundo, quem treina voa.